Bom dia, gente! Sextou e é o último dia de janeiro. Todo mundo aí falando que o mês não acabava nunca. Pois é, tá aí, 31 de janeiro. Amanhã já é fevereiro e já vamos entrar pra valer no clima do carnaval, né? A maior festa brasileira e que vai ter uma intensa movimentação aqui na Barra e Igaraçu. E hoje, dia 31 de janeiro, é dia do mágico. E a gente tem uma entrevista com o mágico Benhur. E um truque bem legal que ele fez aqui no estúdio pra gente. Ontem as cinzas do Padre Julinho foram depositadas no cemitério de Barra Bonita. Nós acompanhamos a cerimônia. A doutora Mara fala sobre como se prevenir do coronavírus. Teve a primeira reunião do ano ontem. Galho de aproximadamente 1.000 quilos de árvore centenária da Orla Turística cai e Prefeitura faz poda para garantir a segurança no local. Tudo isso agora aqui no Jornal das 11. Gente, essa TV da Elepenet é fantástica e os preços melhor ainda. Se você não tem, se informe. Vale a pena você ter aí na sua casa para você e toda a sua família. Bom, vamos começar o programa falando de um assunto chato. Tá todo mundo preocupado com esse coronavírus. Que coisa, né? Cada hora uma coisa para assustar a gente. E ontem eu fui procurar a doutora Mara Lúcia do Amaral Oliveira para nos falar, né, como nós podemos evitar ou tentar evitar esse vírus. Olha aí o que ela falou sobre o coronavírus. Realmente preocupa porque a gente ainda não sabe a extensão da epidemia ou do surto. A gente não tem ainda essa informação. A gente tem pouca informação a respeito disso. Mas é um vírus que dá uma infecção respiratória e começa já com um quadro de tosse, febre e um quadro pulmonar. Não é como uma gripe, não é uma gripe na verdade. É uma infecção de via aérea superior e inferior. Acontece que o quadro clínico e o modo de contrair a doença ainda está sendo estudado. A gente tem algumas informações, mas a gente sabe que pega como qualquer outra infecção de vias aéreas, através de gotículas da tosse, da saliva, do espirro, e através da mão que você contamina outros lugares. E a outra pessoa vai, põe a mão naquele dos lugares que estão contaminados e se contamina. Então, o risco de contaminação é parecido com o do H1N1, mas as doenças não são parecidas, tá? E o que a gente precisa ficar muito atento é que o Brasil não tem a cultura do cuidado em relação à transmissão. Esse é o maior problema que eu vejo, viu, Sandro? Porque as pessoas aqui, elas sempre acham que não é nada. E tem um resfriado, você fala, olha, por favor, não tenha contato com outras pessoas, mas a pessoa sai para a rua. Sai, vai para o supermercado, muitas vezes a gente fala para o paciente, principalmente na dengue, né? Olha, por favor, fique na sua casa, mas não fica. Então, eu acho que o brasileiro precisa entender que todas as doenças transmissíveis, elas têm que ser cuidadas, a pessoa tem que se cuidar e cuidar das pessoas, da sua família e da sua comunidade. Então, se você tiver um quadro de resfriado, tosse, coriza, a preferência é usar máscara, solicita máscara na unidade de saúde. Não saia de casa sem a máscara. Se você já viu, né, as pessoas já viram no Japão, não agora nessa crise, mas no Japão, se você olhar no aeroporto, no Japão, nos shopping centers, você vai ver muitas pessoas andando de máscara. Elas andam de máscara porque elas estão com resfriado para não transmitir a doença. Então, isso que eu acho importante. Aqui nós não temos essa cultura ainda, né? Doutora, no caso hoje, Barra Bonita, por exemplo, se a pessoa tem um quadro desse que ela, diante dessa situação do coronavírus, procura
as unidades de saúde? É algum protocolo diferente que está sendo instalado? É o mesmo de sempre? O protocolo de cuidados para que não ocorra transmissão é o mesmo da gripe H1N1. Porque ainda a gente não conhece o vírus, não sabe ainda, mas para a gente notificar caso, até hoje, a gente precisa que esse caso tenha um contato próximo com alguém que foi para a China ou que esteve em contato com alguém que tenha ido para a China. A gente sabe que tem uma pessoa que veio da China em Bauru, mas sem doença nenhuma, e é só isso, é só esse contato. Amanhã que devem sair os exames desses suspeitos. Então, se amanhã algum deles for suspeito, confirmado de coronavírus, então o nosso nível de risco vai mudar e a forma de abordagem e de notificação também vai mudar. Mas essa informação ainda o Ministério da Saúde não deu, vai dar amanhã, assim, ou se sair hoje. Até agora a gente não tem informação que tenha nenhum caso positivo no Brasil. Atenção, é dia de 5 ofertas imbatíveis para você. Top 5 Magazine Luiza. Smart TV 55 4K Samsung, 2.699 em 24 sem juros. Lavadora Consul 14 quilos com cesto inox, 1.499 em 24 sem juros. Samsung A30S, 1.299 em 24 sem juros. Sofá 3 lugares, retrátil e reclinável, 799 em 10 sem juros. LG K12 Plus, 64,90 sem juros mensais. Corre pra loja! Bom, e agora aqui no Jornal das 11, hoje, dia 31 de janeiro, é dia do mágico. E o Jornal das 11 convidou para estar com a gente aqui o Benhur, mágico ilusionista. Bom dia, tudo bem, Benhur? Graças a Deus você, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Né? Fazendo essa homenagem aí a todos os mágicos do Brasil, do mundo, né? Enfim, pelo seu dia. Na verdade, o dia do mágico, na verdade, a comemoração em termos do dia de Dom Bosco, né? Dom Bosco? Que é o padroeiro do mágico. Dom Bosco era um padre, né? E que se utilizava de números de mágica para encantar as pessoas e levar elas ao Evangelho. Olha que bacana. Né? Então tem uma história bem legal nisso aí. E é uma profissão gostosa, assim, como posso falar, que tem espaço ainda, que as pessoas gostam, que tem essa recepção das pessoas quando você está fazendo algum número? Eu acho que o mágico, de alguma forma, ele encanta as pessoas, né? Crianças, adultos, acho que de 0 a 100 anos é uma atividade assim encantadora e que se mantém já há milênios, né? Quantos anos tem de mágica já? 30. 30 anos? 30. Hoje você usa muito ilusionismo também para entreter a... Na realidade, a mágica é a... Desculpa, ilusionismo não, a hipnose, eu ia falar. A hipnose, isso. Mas só voltando, a mágica, na realidade, é o nome fantasia do ilusionismo. Do ilusionista, no caso, né? Porque tudo é ilusionante. E hoje eu trabalho, meu forte mesmo hoje é a hipnose. Só que eu misturo hipnose com mágica, né? Porque na realidade todo mágico, ou todo artista, como queira, a partir do momento que ele está fazendo alguma coisa, as pessoas estão ali concentradas, encantadas com o que ele está fazendo, ele não deixa de ser um hipnotista. Mesmo sem saber. Mesmo sem saber. E como é que a pessoa consegue, tipo assim, eu sei que você tem um número aí, né? A pessoa não consegue perceber, né? Esses truques que vocês usam, né? Por exemplo, a gente vai fazer um número agora aqui, eu na sua cara, aqui perto, eu não vou conseguir. Na realidade, a base do ilusionismo é o desvio de atenção, né? É o desvio de atenção, né? Então você está focando em alguma coisa, né? Enquanto você está fazendo outra. Né? Na realidade, o público está focando em alguma coisa e você está fazendo outra, né? Lógico, existe prática em cima disso, existe realmente um truque, né? Mas assim, a gente não é mais nada que um artista que estudou muito para isso, né? Que treinou muito para isso, como qualquer outra profissão. E o legal da mágica é não revelar, porque o segredo, o mistério do número é você tentar imaginar como é que, por exemplo, o Benhur fez aquela... E essa expectativa, né? Em outros países, por exemplo, é um problema até cultural. As pessoas veem a mágica, não, como um artista, como vai no teatro assistir uma peça ou assiste um filme, assiste o mágico, né? No Brasil ainda tem aquela cultura de que, eu quero saber como é que ele fez, aquela coisa. Mas depois que sabe, perde a graça. Perde a graça, exatamente. E nós temos alguma coisa para mostrar para quem... O que eu falei, mais uma vez, eu sempre gosto de estar aqui, né? E toda vez que eu estou aqui eu anoto na minha agenda, porque tudo que eu anoto na minha agenda é quentíssimo, né? Mas enfim, eu queria mostrar uma coisa diferente. Por exemplo,
rapidamente. Eu tenho aqui, na verdade são 3 cordas, tá? Uma de cada tamanho. Exatamente. Então eu queria mostrar para as pessoas que as pessoas, por mais que imaginem, na realidade todos nós somos diferentes. Tá? E eu vou fazer essa analogia usando corda. Uma corda pequena, uma corda um pouco maior e uma corda bem grande. Na verdade são 3 cordas diferentes justamente para isso. A analogia com as pessoas. Cordas diferentes, pessoas diferentes. Mas aos olhos do Criador, aos olhos do universo, aos olhos de Deus, quem acredita, na verdade, todos nós somos iguais. 1, 2, 3. Incrível, posso provar. 1, 2, 3. Você pode segurar isso para mim? Puxa, Bem, interessante que é assim. eu tô aqui na frente. Interessante que na vida da gente, a gente começa num ponto A e termina num ponto B. A gente nasce, vive a nossa vida. Então vamos dizer assim, nossa vida é uma linha reta. Certo? Mas o mais interessante é que muitas vezes as pessoas não entendem e acham que na vida a gente tem apenas 2 caminhos. O A, o B. Ou o bem ou o mal. Mentira. A gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe. A gente cria nosso próprio caminho. A gente cria o nosso próprio caminho. Bem, vamos continuar com 2 caminhos, que é mais fácil entender. 1, 2. Mas mais que isso, nos caminhos, sempre vai ter uma coisa chamada problema. Independente do tamanho do caminho, os problemas estão aí, né? Até porque a gente tem 2 coisas na vida que a gente tem certeza. Uma é a morte e a outra é o não. O não a gente já tem, então a gente tem que buscar o sim, né? Então, independente do caminho, sempre vai ter problema. Se o caminho for grande ou se o caminho for pequeno, não tem problema, sempre vai ter problema. Deixa eu só apoiar aqui para mostrar uma coisa interessante. Por exemplo, eu costumo muito dizer que o nó é problema, né? É uma analogia que eu faço. E esse aqui vamos imaginar que seja o meu problema, tá? O meu problema. Como é meu problema, normalmente eu gosto de passar para alguém que não tem tanto problema. Por exemplo, eu sei que você não tem tanto problema. Você pode esticar sua mão para mim? Aqui, ó. Esse aqui é meu problema, ok? Então você tem meu WhatsApp, né? Eu vou dar o meu problema para você. A hora que você resolver, você me chama e eu vou ficar feliz pra caramba que o meu problema foi resolvido. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira, o meu problema é meu, o seu é seu. Não tem como, né? Mas o importante é a gente entender que, deixa eu só voltar aqui. Por mais que a gente resolva um problema, porque o problema, como o nó, tem que ser desatado. Desata um nó, vem outro. E assim vai acontecer na vida, não tem como. Agora, muito importante é que muitas vezes as pessoas ficam focadas num caminho e quando vai ver o carro está dando voltas, está andando sem retorno. Caramba! Né? E é aí que a gente tem que parar. E é muito importante para qualquer coisa que você vai fazer na vida, ter sempre um plano B. Eu sempre tenho meu plano B. Opa, deixa eu tirar aqui minha carteira. Uma carteira quente. Aqui, ó. Esse é meu plano B. Opa! Meu plano B. Aí você pega o plano B, pronto. Assopra e volta a ter o caminho novamente. Puxa vida! Mas como a gente começou, né? Vamos colocar de novo. Estava no plano novamente. Puxa vida! Benhur, que bacana, que bacana, que bacana. Legal, sempre bom ter você aqui com a gente. Opa. Né, com mais um número de mágica aqui nesse dia do mágico. Nada melhor do que a gente acompanhar aqui pelo Jornal das 11 um número de mágica. Obrigado. Obrigado pela atenção. Felicidades. Felicidades a todos. E estamos aí à disposição. Volte sempre, viu? Um grande abraço. Obrigado. Está aqui o Benhur com a gente no Jornal das 11 desta sexta-feira. Oferecimento Rede Masa.
Junte pontos e ganhe prêmios. Olha só, sexta-feira chegando, já início do fim de semana. E olha só como fica o tempo aqui da nossa região. É de sol, tem muitas nuvens, mas pode haver pancadas de chuva à tarde e à noite nesse fim de semana. Para a cidade de Jaú, máxima de 30 graus e a mínima é de 22 graus. O Conselho de Segurança de Barra Bonita, o CONSEG, realizou ontem a primeira reunião do ano. E a gente foi lá para saber os assuntos debatidos no encontro. A primeira reunião do CONSEG reuniu autoridades da Polícia Militar, Marinha do Brasil e representantes da Prefeitura e Câmara Municipal. O Conselho Comunitário de Segurança Pública realiza um trabalho efetivo, servindo como ponte entre a comunidade civil e os responsáveis pela segurança da cidade. Um dos temas que foram discutidos na reunião que aconteceu nesta quinta-feira foi os andarilhos. Esse tema vem dividindo opiniões dos moradores da cidade. Veja bem, hoje nós temos aí essa dificuldade de trabalhar com os andarilhos, né? Antigamente, algumas situações que eles viviam era crime, hoje é contravenção, então fica limitado o nosso serviço, né? Então pensando assim, conversando com o prefeito disponibilizou mais uma viatura para nós, que essa viatura ela vai ficar 24 horas por dia na orla turística, onde há praças e alguns prédios públicos, né? E também nós vamos fazer um trabalho social com esse pessoal. Nós vamos procurar conhecer eles melhor, procurar saber de onde são e dar condições para eles voltar para a cidade deles, tá? É basicamente esse tipo de serviço que a gente vai fazer devido às dificuldades que hoje nós temos, né? De abuso de autoridade, que não tem como mais você simplesmente pôr na viatura, levar para a delegacia, fazer BO, né? Porque não é mais crime, são contravenções. Então a gente tem que ser resolvido de forma democrática e de comum acordo com essas pessoas que moram na rua. Agora, quanto à relação do coreto, aí eu não posso te opinar, porque isso aí é de responsabilidade do padre, né? Mas a gente tem algumas ideias, tá? Hoje, dificilmente a gente vê os andarilhos ali no coreto, que a gente passa ali constantemente, mas a gente tem algumas ideias que a gente vai estar conversando com o padre pessoalmente para poder estar passando isso para ele. As reuniões do CONSEG acontecem todas as últimas quintas-feiras do mês, a partir das 10 horas da manhã, no auditório da OAB. Toda a população pode e deve participar. O galho de uma seringueira centenária de aproximadamente 1.000 quilos caiu na manhã da última segunda-feira e felizmente não atingiu nenhuma pessoa e os danos foram bem pequenos. A árvore fica ali no Porto dos Navios, na Avenida Pedro Meto. Agora a Prefeitura já fez poda e análise da árvore para que outros galhos não venham a assustar. Embelezam as ruas da cidade, diminuem a temperatura do ambiente e também faz aquela sombrinha gostosa em dias de sol intenso. Esses são um dos benefícios que a árvore pode trazer para a população quando ela está saudável. Mas em outros casos, ela pode trazer alguns transtornos e um grande perigo para quem passa por ela. É o caso da árvore centenária localizada próximo ao Porto Turístico de Barra Bonita. Na última quarta-feira, um galho de aproximadamente 1.000 quilos caiu no calçadão da cidade, colocando em risco turistas e moradores que passam diariamente por aquele local. Sérgio conhece bem a realidade desse local, que há muitos anos pedia a poda da árvore. Foi por volta de 10h30, mais ou menos, eu estava na bilheteria, sim, e eu vi o poste tombar, certo? Aquele poste tombando, né? Ele chegou deslocado de lugar, olhei e tinha caído o galho. Há mais de 10 anos a gente está pedindo uma poda dessa árvore há muito tempo. A sorte de Barra Bonita e que Deus é muito bom. Já caíram galhos todas, eu tenho umas 10 fotos aí de galhos grandes que caíram. Só que cai numa segunda e numa terça. O galho que caiu, se ele cai num sábado e domingo, nós estaríamos lamentando mais de 20 mortes. Daí para mais. Porque ele ia cair no meio de um ônibus, que todo sábado e domingo tem ônibus, ele atravessaria o ônibus no meio. Perigo é a gente avisando, vai cair um galho, vai matar a gente.
mas está tendo sorte que não matou ninguém. Mais uma vez nós tivemos sorte, certo? Porque está caindo galhos. Eu tenho depois, posso passar para vocês, várias filmagens de galhos grandes que poderiam matar pessoa, mas cai numa segunda e cai numa terça, como aconteceu dessa vez. Se for no final de semana, nós íamos ter que lamentar o turismo de Barra Bonita. A Prefeitura de Barra Bonita iniciou a poda da árvore no mesmo dia do incidente. Depois da queda daquele galho, quais as medidas que a Prefeitura teve que tomar para poder evitar acidentes? Boa tarde, Camila. Na quarta-feira a gente registrou a queda de um galho aí, aproximadamente de uns 15 metros aí, pesando por volta aí de uns 1.000 quilos aí. Já tivemos registrando bastante queda de galhos pequenos, agora a gente acabou tendo a queda num galho grande. Então, junto à Secretaria, com o laudo do engenheiro ambiental, fazendo uma vistoria, chegou-se à conclusão que vai ser preciso ser feito o corte da árvore, né? A poda drástica pode durar até 3 dias. A gente vai estar fazendo praticamente uma poda drástica nela, porque ela é uma árvore de uns 100 anos, é até difícil da remoção do tronco dela, né? Agora a gente vai pensando na segurança aí dos moradores e também dos turistas que frequentam a cidade, porque se cai um galho desse na cabeça de um turista ou de alguma pessoa, com certeza era óbvio. Olha, felizmente o galho caiu em uma segunda-feira que ali tem pouca movimentação, não atingiu ninguém, graças a Deus. Mas essa é a situação de várias árvores aqui na cidade. Muitas já, inclusive, foram cortadas para que casos como esse realmente não venham a acontecer. É preciso dizer que a Secretaria de Meio Ambiente informou que as árvores que são cortadas, elas passam por uma análise de engenheiros antes e que a Prefeitura tem um programa de reflorestamento ininterrupto com o plantio de árvores em várias regiões aqui da cidade. Bom, e agora o assunto são as cinzas do cônego Júlio Vichiniski, o padre Julinho, que foram depositadas ontem no cemitério de Barra Bonita. Eu fui lá acompanhar a cerimônia. Depois de uma semana de sua morte, as cinzas do padre Julinho foram depositadas na tarde desta quinta-feira aqui no túmulo do padre e amigo Valdemir Fregolente. Uma quinta-feira triste e chuvosa. Padre Julinho morreu na quarta-feira, dia 22. Como era de sua vontade, foi cremado. As cinzas chegaram ontem entregues à amiga Luzinete, que cuidou do padre durante 37 anos. Foi ela quem carregou o recipiente com as cinzas durante toda a celebração ministrada pelo padre Juliano, da paróquia Santuário. Ele deixou por escrito, um documento escrito. Então a gente fez tudo do jeito que ele queria, era a vontade dele. Valdemir foi como um filho para ele, né? Ele cuidou desde pequeno, que era coroinha, cresceu ali junto, acompanhou no seminário até se ordenar padre e tudo mais, né? Eles eram muito unidos, né? Muito fratelos, era do desejo dele, e assim foi. Como é que tá depois de uma semana aí? Não sei, até agora eu só me permiti cuidar dele até o final. Então a minha vida vai prosseguir a partir de amanhã. Não sei, estou bem, mas com a certeza do dever cumprido. Dever não, porque o que aconteceu foi algo divino. Eu acho que Deus colocou um no caminho do outro, para um cuidar do outro, para um crescer com o outro, para um completar o outro. Amigos acompanharam emocionados a celebração. A gente sente muito porque conviveu com ele muito tempo, desde a época do TLC, quando ele chegou. Meu pai foi ministro da Eucaristia junto dele, né, por muitos anos. Ele e o Valdemir algumas vezes iam em casa para discutir as coisas, porque ele sempre foi uma pessoa que ele dividia os afazeres, né? Nunca pensava sozinho. Então isso marca muito, envolve muito a comunidade, né? Darcy Fregolente, mãe do padre Valdemir Fregolente, lembrou com carinho do relacionamento do padre com o filho. Foi um pai que meu filho não teve, né? Você sabe, né? E meu filho foi um filho para ele que ele não teve. Né? Estão juntos agora aí, né? Então, o meu filho, o padre Julinho, ele era que nem um filho, né? Desde pequeno, né? Desde 7 anos ele já acompanhava o padre Júlio, né?
carinho grande, né, Darcy? Nossa, um carinho muito grande, desde pequeno, com ele lá direto. Ele que ajudou na formação e tudo, né? O Padre Juninho foi tudo. Pra ele e pra mim também, né? Porque a única pessoa que não me abandonou na morte do meu filho foi ele, né? Ele nunca deixou de me visitar, né? Sempre preocupado comigo, para me cuidar, né? Mestre e discípulo agora estão juntos para a eternidade. E foi um momento bastante especial mesmo, viu? E claro, bastante triste também. Gente, acabou. Jornal das 11 desta sexta, o último de janeiro, que bom, né? Fica por aqui. Um ótimo final de semana para todo mundo. Passeie, curta, descanse. E a gente se encontra aqui na segunda-feira, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.